Gente, boa noite. Desejo um fim de semana abençoado para todos. Que Deus abençoe a todos, né? Gente, hoje eu vim com uma passagem que o Senhor tocou agora no meu coração. E todo mundo já conhece, lá no comecinho de Gênesis, todo mundo sabe a história de Abrão, né? Abrão teve um chamado do Senhor e foi sempre um filho obediente ao Senhor, né? Ele sempre obedecia o que Deus falava para ele, né? As instruções, os mandamentos do Senhor. Era um homem muito bom, né? Honesto, colocava Deus sempre em primeiro lugar, né? Então todo mundo já conhece a história de Abraão e o Senhor fez a promessa, né? E Abraão foi, né? O Deus prometeu para Abraão que ele ia ser pai de uma multidão, né? Então, e ele fez a promessa para Abraão, só que a esposa de Abraão não poderia ter filho, né? E o Senhor fez a promessa que Sara ia ter um filho ainda, né? Ia conceber, ela já está de uma idade avançada, ela ia ter um filho ainda, era o filho da promessa, né? Claro que muitas e muitas vezes Sara duvidou e resolveu dar um jeitinho dela lá e pegou a serva Agar, né, para se deitar com Abraão para ter o filho Ismael que concebeu, e aí isso já deu um monte de problema, né? Mas sabemos também que Abraão também, dessa parte, ele foi desobediente ao Senhor. Muitas vezes também Abraão desobedeceu assim a Deus. Colocou em dúvida o coração dele. Será que ele ia ser pai mesmo de muitas nações? Será que naquela idade avançada que ele estava, ele poderia ter um filho ainda? E Sara, né? No começo tinha muita dúvida tanto de Sara quanto de Abraão, né? Mas depois que Abraão começou a ter mais aproximação com o Senhor, aí ele começou a entender e começou a colocar no coração dele que Deus prometeu, ele ia cumprir, né? Então, aí ele aceitou a palavra de Deus, né? No coração. Assim como Sara também, no começo, ela teve muita incredulidade, ela riu, né? Ela achou um estranho, né? Ela ser uma pessoa muito de idade, tanto é que ela foi dar um jeitinho nela, né? Fazer com que a escrava concebesse um filho com o marido, né? Que ela quis dar o jeitinho dela, como a gente sempre faz, né, irmãos? Quer dar um jeitinho, né? A gente não tem, sabe esperar o tempo de Deus, né? E a gente quer dar aquele jeitinho da gente resolver a situação, aquela situação que nós está tão agoniada, né? Aquela luta, aquela prova, aquele vale, aquele deserto. E a gente tenta dar o nosso jeito, né? Quer sair da situação, e às vezes quem vai tirar aquela situação da gente, e Deus tem algo para nossas vidas, tem uma promessa na nossa vida, é Deus, Ele vai determinar o tempo que aquilo que vai acontecer na nossa vida, o milagre, o livramento, com aquela angústia, aquele deserto que você está passando, vai terminar. Mas ele tem o tempo dele, né? O problema é que nós, humanos, em geral, nós não temos tempo de esperar, né? Assim, somos impacientes, ansiosos, quer a coisa agora ou hoje, né? Nós acabamos até, às vezes, perdendo a fé, muitas vezes, né? E deixando de acreditar na promessa que Deus falou para cada um de nós, né? O sonho, os projetos, né? Os desejos, né? Aquilo que a gente quer realizar, concretizar na nossa vida, e muitas vezes a gente deixa pelo caminho, porque a gente desiste, né? E o que Abraão fez, mesmo que ele teve incredulidade, foi desobediente, né? Que tentou também, ele realizou o desejo da mulher, né? Claro que houve um conflito depois disso, até hoje, esse conflito da parte de Ismael, né? Ismael, né? Então, mas assim, a gente tem que tomar cuidado muito, a palavra de Deus diz, para nós tomar cuidado dessa mania de nós querer dar jeito nas coisas, né? Não fazer a vontade de Deus, né? E resolver as coisas sem consultar Deus, né? E muitas vezes acontece dando errado até, e às vezes mais frustrações, mais decepções, a gente, né, acaba tendo mais frustrações, né? E há mais consequências também, porque Deus dá escolha para nós, né? Ele dá escolha se nós escolhemos fazer as coisas da nossa vontade ou da vontade dele. Mas a vontade dele tem que ser perseverante, tem que esperar. E esse tempo que dá espera é que é o tempo que nós somos testados, né? É a prova que nos testa todo dia, né? Se nós somos merecedores da graça, da promessa que Deus concedeu a cada um de nós, né? Então, o que acontece muitas vezes, a promessa, ela vem para nos testar, né? Não que a promessa já não esteja nas nossas mãos, já está. Mas Deus testa para ver se nós somos merecedores de ter a promessa sobre nossas vidas, né? Aquilo que nós desejamos, né? Testando nosso coração. Porque às vezes a promessa está, porque se Deus ele falou, a promessa já está na nossa vida, né? Então Deus vai cumprir, mas sabe, só que o tempo do preparo, o processo,
tempo que Deus está preparando para ver se nós vamos estar preparados para aquilo que vai chegar na nossa vida. Aleluia, amém? Muitas vezes nós já não estamos mais preparados, é porque nós vamos perdendo a fé no meio do caminho, nós vamos perdendo a expectativa, né? Nós vamos perdendo sonhos, né? Nós vamos achando que já não vai acontecer, nós vamos ter que mudar de profissão, porque aquilo que nós já sonhávamos, nós não vamos mais conseguir ter aquela profissão mais, né? Mudar o relacionamento, que o casamento não dá mais, acabou, você acha que não tem como lutar mais, mas tem. Tudo tem, não podemos desistir. O que Abraão fez, ele não desistiu, mesmo que tudo foi contra a idade, né? O tempo, né? E tudo aconteceu, mas ele não desistiu. Se Deus falou que ia fazer, ele falou, ele cumpriu. O Senhor não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor não é homem que minta. Ele cumpre o que ele fala, né? Mas o problema é que muitas vezes nós colocamos em dúvida a palavra de Deus. Será, Senhor, que vai acontecer? Sabe por que a nossa fé é tão pequena? Nós temos que entender que o nosso Deus é tão grande que nós temos uma fé muito pequena, né? Se a nossa fé é pequena, é como se nós colocássemos Deus pequeno. Mas se nossa fé é grande, o nosso Deus, ele é grande, né? Ele é capaz de tudo e de fazer qualquer coisa por nós, né? Mas nós temos que confiar no Senhor. Mas muitas vezes a gente não confia, aleluia. A gente coloca as coisas no coração, na mão do Senhor e tira. Porque, ai, mas tá demorando, né? Tá demorando para acontecer aquilo que eu quero. É verdade. Quantas vezes eu já duvidei da promessa? Quantas vezes eu falo, será que vai acontecer? Mas Deus sempre fala através da palavra que devia em Abraão para não desistir do seu sonho, não desistir do que você quer na sua vida. Porque a promessa, ela vai se cumprir. Não vai se cumprir agora, pode ser que daqui uns 10, 15, 20, não importa, mas Deus, ele falou, ele vai cumprir. Assim como ele prometeu para o povo, que ele tirou do Egito lá, Moisés tirou, e falou que eles iam entrar na terra prometida. Claro, não foram todos que entraram, já passaram de outras gerações ali, né? Mas aqueles que, os descendentes daqueles que foram, entraram, né, naquela terra. Então, muitas vezes a gente também tem sonhos, né? Muitos sonhos a gente acha que vai ficar pelo caminho. Não, se você crê em Deus, o seu sonho não vai ficar no meio do caminho. Aquilo que você tanto quer, deseja, aleluia, vai acontecer. Porque se Deus colocou o sonho no seu coração, é porque Deus tem um propósito, tem algo maior, melhor para a sua vida, né? E muitas vezes também a gente desiste muito fácil hoje em dia, né? É muito mais fácil eu e você desistir, né? Quando as coisas tá difícil, a gente quer desistir. Por quê? Porque Deus prova nós não é na facilidade, é na dificuldade. É na dificuldade que nós temos que louvar. É na dificuldade que nós temos que adorar. E muitas vezes a gente na dificuldade, a gente acha que Deus nos abandonou. Muitas vezes o Senhor está em silêncio. Como ele estava lá no barco, né? Dormindo no barco, né? E veio a tempestade, e eles ficaram desesperados. Mas quem estava no barco dormindo, na polpa do barco? Era Jesus. Então Deus estava com eles no barco ali, né? E se Deus estava com eles no barco, Deus está comigo também no vale, na prova, no deserto, aleluia. Então, nós temos que entender que Deus está conosco diante da promessa que ele fez na nossa vida, né? Assim como ele fez para Abraão, né? Então, Abraão, ele conseguiu, teve, né? Isaac, né? Isaac, nossa, foi uma dádiva de Deus, né? Foi uma benção, né? E Abraão também foi testado também. Se Deus testou Abraão para ver se Abraão amava mais o filho do que ele. E Abraão deu o filho dele para sacrifício, né? Então Deus, ele também prova nós no último. Então às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Era para dar certo e não deu aquilo certo. Por quê? Às vezes a gente vai lá, coloca a mão, né? Quer fazer do jeito da gente, e não é. Tem um tempo, Deus estabeleceu um tempo debaixo do sol aqui na terra para nós. Então há um tempo para as coisas acontecer. E é o tempo, a gente não entende, a gente cansa, está exausto, já está sem esperança já, que não vai acontecer aquilo, já perdeu o ânimo, já está querendo mudar a rota, o caminho já, a sair daquele caminho que o Senhor colocou para chegar na promessa. Mas muitas vezes já desiste pelo meu caminho, não é verdade? De tanto lutar, aquilo já está cansado, daquilo bater ali, não abrir. Mas não vai abrir mesmo, se não for o momento, a hora certa, Deus não vai abrir ainda, né? Ele tem o tempo, é o tempo de preparo, é o tempo que ele testa a minha fé, a sua fé, para ver se nós somos merecedores realmente da promessa, né? Porque promessa não é uma coisa pequena que Deus concede na vida de uma pessoa, assim fez de Abraão. Ele fez o pai de multidões, né? De muitas nações também, de multidões.
Então não é uma coisinha pequena. Aí Abraão duvidou, imagina, eu não tenho filho, eu sou velha, Sara é velha, imagino Abraão pensar assim, né? Como que eu vou ser pai de multidões se eu não tenho nem filho, já estou com uma idade avançada, né? Assim como a gente também pensa, né? Mas eu quero ter um sonho lá de fazer uma faculdade. Aí eu tô com 48 anos agora, tô numa situação difícil financeira, eu posso pensar assim, né? Será que eu vou conseguir ainda fazer essa faculdade, eu com 48 anos de idade, né? Então, mas eu tenho tempo. Sabe que é o problema? Nós aqui humanos, a gente vê esse tempo aqui da Terra. Mas para Deus não existe esse tempo, né? Então, nós esse tempo, nós é a circunstância que nós estamos vivendo agora. Então, nós não conseguimos ver o que está além. Claro, nós não temos esse poder para isso mesmo, né? Deus não concedeu esse poder para nós. Mas Ele colocou que nós temos que crer somente nele. Amém? Glória a Deus. Aí as coisas vão acontecer na nossa vida, né? A maneira que Ele quer. O tempo dele, né? E o jeito que Ele quer também. O jeito que Ele trabalha na sua vida, trabalha na minha vida. Então, muitas vezes, tem gente que você consegue as coisas rápido, né? E tem outros, depende da fé de cada um. Como está a sua fé? Você está buscando mais? Está louvando? Está guardando os mandamentos de Deus? A obediência é a chave, né? Mas mesmo assim, Abraão, ele foi obediente, mas ele teve um período de desobediência, ele desacreditou, colocou incredulidade no coração e a dúvida quando ele questionou, né? Mas eu vou ser pai de multidões? Mas eu não tenho nem filho, eu sou idoso, já estou ficando numa idade avançada. E Sara, ela também riu, né, naquele momento, mas o Senhor falou, ele cumpre aquilo que fala, e a gente não pode pôr a incredulidade, temos que pedir ao Senhor, Senhor, tira toda a incredulidade do nosso coração, para que nós possamos crer somente na sua palavra, porque nós temos que crer somente na palavra de Deus, não crer naquilo que nós vamos ver, nós temos que crer naquilo que nós não vemos, ainda que virá sobre as nossas vidas, mas com a esperança que Deus vai conceder cada desejo do coração de cada um de nós. Nós temos que crer nisso, crer somente nisso e crer em Deus. Se nós crer somente nisso e crer em Deus, é que Deus vai conceder a graça que tanto necessitamos, mas não podemos aqui. O Senhor toca no meu coração para falar para vocês, não desista, não desista. Tá difícil, sei, tá difícil para você, irmão e irmã. Tá difícil para mim também. Tem dias eu vou falar, sinceridade, eu vou falar assim, eu quero desistir, eu não tô aguentando mais. Tô cansada. É normal você falar. É normal estar cansado, porque Deus, o Senhor fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque sim, o Senhor sabe, até os jovens se cansam. Está na palavra de Deus. Então nós sabemos que nós tem vezes que nós estamos cansados, tem vezes que nós vamos murmurar. Ninguém é santo aqui na terra, ninguém é perfeito, né? Não existe isso, né? Então, vai reclamar, vai murmurar, entendeu? Nós vamos cometer alguma coisa que, um deslize. Isso faz parte do ser humano. Nós somos testados o tempo todo. Ninguém aqui é santo. Quem é santo aqui na terra, sobe para cima já. Não fica aqui na terra. Essa terra tem pecado, né? Nós sabemos que nós vamos errar, mas é claro que nós temos que se esforçar, dar o melhor para o Senhor, tentar sair do caminho do mal, das coisas erradas. Mas quando Deus falar aquilo que temos uma promessa de Deus nas nossas vidas, nós temos que ser perseverantes na fé, né? Mesmo assim, o inimigo vai pôr incredulidade no nosso coração. Uma vez, eu vou contar uma história, eu estava no salão de beleza, conheci uma moça, e ela falou que ela gostava muito do namorado dela. Só que, como ele foi para fora do Brasil, ela ficou, assim, conversava com ele pela internet e tal, e ela falou assim que ele estava cansado, ela queria casar, não sei o que e tal. E ela cansou de esperar ele, porque acho que tinha que ficar lá uns 2 anos, não sei, um tempo que ela falou. E ela cansou, né? Que ele queria fazer esse curso lá, não sei o que era, um curso, uma coisa bem alta assim que ele ia fazer. E ela falou que cansou, ela conversando comigo. E aí ela casou com outro homem, né? E aí eles terminaram, ela falou que não ia dar mais, estava muito longe e tal, aquela coisa, né? Tal. Aí ela terminou. Mas ele é brasileiro, ele foi pra lá, tá? Fazer esse curso. Aí depois, olha o que aconteceu. Ele voltou, né? E ele tava solteiro, né? Voltou de lá solteiro, né? Fazer esse curso e tal, não se envolveu com ninguém, solteiro. E aí ele tentou reatar com ela, ver se agora, vou ver se eu terminei meu curso, agora nós podemos casar e tal. E aí o que aconteceu? Ela já estava casada com outro homem e tinha engravidado de primeira do outro homem, né? Já tinha uma menininha. E aí ela ficou arrependida, porque aquele homem que ela casou não convia mal com aquele homem, mas ela assim, tinha assim alguns atritos, não é que nem ele, ela se combinava em tudo e tal. E aí ela falou que sentia amor por esse homem ainda. Ela viu ele, nossa, ela ficou assim, né? Só que aí ela falou, então, mas aí agora eu tenho uma família, né? Então aí sabe essas coisas que a gente escolhe, você se precipita, faz as coisas erradas, não sabe esperar o tempo de Deus. Ele estava o tempo que estava se preparando para casar, né? É claro que a gente não vai entender, nós vamos num mundo que nem. Mas hoje em dia, esse negócio de namoro virtual,
muitas gente esperam pessoas virem do outro país ver aqui, ou você vai para outro país ver a pessoa. Já aconteceu comigo, namorei uma pessoa que vinha de outro estado para cá, né? Então, acontece muito isso, né? Gente que leva e casa, dá certo. Uns que não dão certo, mas tem alguns que dão, né? Mas acontece muito assim. Então, às vezes a pessoa não espera, né? Ela falou que se arrependeu muito, né? Ela amava ele e ela sentiu que amava ele, não é o marido dela, né? E ela falou que não poderia, porque ela tem uma filha, né, tal. Ela casou mesmo, né? Tudo aquilo que ela queria casar, aquele sonho de ser noiva, tal, com esse homem, né? Então, às vezes, por falta de paciência, de esperar, que ela queria sair, queria... Então, não que não estava na razão dela, né? Aí vai de cada um, mas a escolha foi dela. Ele estava se preparando, ele ficou lá sozinho, só estudando, né? Mas ela não, ela ficou ansiosa, ela queria sair, queria ter uma pessoa, não estava se sentindo sozinha. Então aí por aí que você vê que como Deus tem uma promessa, né? Ele foi atrás do sonho dele, né? E o sonho dele era depois que terminasse o curso lá, ele vinha mais preparado e casasse com ela, mas ela não soube esperar, né? Ela não aguentou a espera, a ausência da pessoa, né? Então é isso que quer dizer que a promessa, às vezes Deus tem uma promessa na nossa vida, mas se a gente às vezes querer optar por outras escolhas, né? Porque acha que a promessa vai demorar muito para chegar, aquilo que você tanto quer, não vai estudar, não vai batalhar, não vai lutar pela sua promessa, pelo seu relacionamento também. Às vezes você desiste da sua família, porque acha que as coisas que estão lá fora é mais fácil, né? Aí você vai lá na frente, você vai ver que a família que você jogou fora, a pessoa que você jogou fora, tanto tempo batalhando, lutando por aquilo, e por coisas vazias que tem lá fora, às vezes nem dá certo, né? Aí você vai ver que a pessoa vai poder dar valor assim, quando perder as pessoas, né? Então também a promessa isso significa isso, que você tem que batalhar mais, lutar mais por aquilo, né? Então a promessa, ela vai chegar na nossa vida, mas nós temos que também saber esperar, ser perseverante, ter paciência, pedir para Deus que nós consiga aguentar o processo, porque o problema da promessa é o processo, né? O processo é o distanciamento, né? É aquilo que a gente não consegue ver o que vai acontecer. A gente fica naquela ansiedade, será que vai acontecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração? Será que eu estou batalhando no lugar certo? Estou indo no caminho certo? Estou estudando nesse lugar que vai chegar onde eu quero chegar lá? Porque assim que nem o salário, né? A pessoa pega o salário no final do mês, a gente já conta assim, aí pagar luz, água, imposto, não é assim? A gente tem que pagar, aí tem que sobrar fazer compra, aí tem a mistura, aí tem a verdura, né? E não é assim? Então a mesma coisa é a promessa, né? Então a gente vai ter que esperar e esse tempo você vai ter que viver, né? E se alguém tem promessa de uma pessoa na sua vida, um homem de Deus, vai ter que esperar. Deus vai pôr, não vai andar por aí pegando qualquer coisa para levar para casa para depois dar um trabalho para você, né? Arrumar um abacaxi, né? Ou arrumar um trabalho às vezes que você, eu não vou mais fazer essa faculdade, né? Que nem aquele rapaz que eu vi uma história, não sei se é verdade, que ele queria pedir para Deus um trabalho, né? E aí Deus concedeu um trabalho. Aí ele tava lá na fila, viu que muita gente pegou e foi embora. Mas a profissão que ele, que estava precisando lá, era dele. Não tinha ninguém, era para ele aquele trabalho. E ele desistiu, né? Aí disse que quando ele foi orar, Deus falou assim, mas você não esperou, né? Você não tem paciência, era para você aquele trabalho. Tava esperando só você, não tinha a pessoa qualificada para aquele trabalho, né? Eu não sei se é uma história, mas acontece isso mesmo, é verdade, né? Então é por aí, irmãos. Então vocês entenderam o que Deus está falando. A gente, nós temos que ter o tempo da espera, é o tempo da prova. E esse tempo que Deus testa a minha fé e a sua fé. Assim foi de vez com Abraão, né? Ele demorou muitos e muitos anos para conceder a graça de Abraão, né? A Sara ter um filho, né? Tanto é que a Sara duvidou muitas vezes. Tanto é que deu a sua serva, né? A Agar, para deitar com Abraão, para ter um filho, né? Mas ela viu que isso não ia dar certo, não deu mesmo, né? Na verdade, teve um atrito ali, muita confusão com isso. Até hoje tem, né? Essa história de terra, de posse, né? Essas brigas que tem para lá. Mas acontece muitas vezes que a falta de confiança em Deus, a gente acaba fazendo coisas erradas, se precipitando, tomando decisões e escolhas erradas, né? E aí a gente perde a graça e a promessa não vai conseguir na nossa vida. Porque nós tentamos dar aquele jeitinho, né? Tá demorando, né? Então, que nem aconteceu com Sara, né? Isso que Agar tivesse um filho com Abraão, que Abraão deitasse com a serva para ver se realizaria o filho, né? Na verdade, não, porque se Deus tinha feito a promessa, era ela que ia ter o filho. A promessa era ela, a promessa era para ela e para Abraão. Então, ela que ia conceder o filho, não era Agar. Também Deus permitiu, porque era filho de Abraão, né?
Mas era para ela, e foi o que Deus concedeu. Veio Isaac, né, filho da promessa, e Abraão foi pai de muitas multidões, né? Então é isso que Deus tem para mim e para você. Então nós temos confiança, tem que crer na palavra de Deus e confiar no Senhor, porque Deus tem uma promessa para nossas vidas, mas no tempo dele a promessa irá se cumprir. Não sabemos quando vai ser, mas temos que confiar no Senhor, pedir ao Senhor que eu seja perseverante na fé e confiante na sua palavra, porque eu sei que o Senhor cumprirá na minha vida tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Mas nesse período eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou viver de acordo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Um bom fim de semana para todos abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.